Isso é muito bom mesmo. E nós estamos falando durante essas semanas, nós estamos falando sobre serviço. Então você já pôde ter percebido, né, que hoje pela manhã nós falamos sobre serviço e também nós falaremos hoje à noite também sobre serviço, sobre servir ao Senhor, servir no reino. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Então, eu quero que você abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Nós vamos ler a partir do verso, Mateus capítulo 25, a partir do verso 14. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 14. Ok? Amém? Amém. Todos que acharam digam amém? Amém. Amém. Ok, pessoal, vocês sabem, nós vamos ler essa parábola, é a parábola dos talentos, e nós vamos ler até o verso 30, e como vocês sabem, nós vamos ler verso por verso, e vamos tentar entender qual que é o contexto, né, do qual o evangelista Mateus escreve. Nós vamos tentar captar o máximo possível do que o Mateus ele queria dizer com as palavras de Jesus naquela época. Lembrando que, vocês vão ver que ao longo de que eu for expondo e contextualizando cada verso, a gente sempre vai voltar no grego. Por quê? Porque no Novo Testamento sempre fala, no original ele é escrito em grego. Então, para a gente entender algumas coisas de uma forma melhor, da forma como Jesus queria dizer, a gente precisa voltar ali no grego, que foi a língua que foi escrito esse evangelho. Então, a gente vai fazer isso de forma bem dinâmica, bem legal, e verso por verso. Então, me acompanhe, tá ok? Verso 14, diz assim: e também será como agora sim. Acho que o outro também já era também agora. Vamos lá, vamos começar de novo, ok? Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá então. Verso 14. E também será como o homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. Bem, essa parábola ela está intimamente ligada com a parábola anterior, que é a parábola das 10 virgens. Vocês se lembram muito bem das parábolas das 10 virgens, das 5 nécias e das 5 prudentes. Então, para eu entender muito bem o que Jesus quer dizer com essa parábola, eu preciso me lembrar dessa parábola, porque é o mesmo discurso, é a mesma pregação. Então, ambas falam, tanto a parábola das 10 virgens quanto a parábola dos talentos, elas falam do que os discípulos devem fazer até a volta do Senhor Jesus. Os escravos, ou os servos do mundo antigo, eles eram dotados de grande responsabilidade e de grande autoridade. Então, esse homem, esse senhor, ele partindo para uma jornada, ele confia as suas posses em espécies, ou seja, em dinheiro, para 3 servos, 3 dos seus servos. E os seus servos são parceiros dele nos assuntos e partindo dele também do lucro. Então imagine agora, como se fosse um senhor de uma empresa, ele confia ações dessa empresa para esses servos. É disso que ele está falando aqui agora. E nada mais do que essa parábola é uma história sobre investimentos. Então você que trabalha nessa área de administração, de finanças, de economia, sobre investimentos,
essa palavra vai falar muito com você, de uma forma mais especial com você. Ok? Verso 15 agora, me acompanha aí. Verso 15 diz assim: a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, e a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. Então, o uso moderno aqui de talento, tá, é para, né, nós usamos hoje, é para nós, significa, né, habilidade e poder mentais, né, que são dados por Deus para cada pessoa. Mas, como eu disse para vocês, no Novo Testamento e nesse texto aqui, tá, a palavra talento no grego, ela não quer dizer, tá, não tem esse sentido, significado como nós entendemos hoje, ou como nós usamos. Talento, nesse caso aqui, quer dizer que é uma unidade de moeda. Então, as estimativas de valor para cada talento podem variar de acordo, né, com a inflação e com a economia da época. Então, os talentos, né, eles foram distribuídos de acordo com a avaliação do seu senhor e a capacidade dos seus servos. Então, talento aqui não é habilidade, mas é dinheiro. Mais ou menos, um talento era, por exemplo, um talento ele correspondia de 26 a 36 quilos de algum metal precioso, podia ser ouro, prata ou bronze. Vamos colocar prata. Se a prata hoje fosse cotada a grama a R$1, cada talento valeria no máximo 36 mil reais. Então, esse senhor ele confia grandes quantidades de dinheiro na mão daqueles servos. Então, eles tinham dinheiro em espécie, ele confiou em espécie nas mãos deles para que eles administrassem. Então, os talentos agora, essas quantidades de dinheiro pertencem, na verdade aqui, pertencem a alguém mais, não somente aos servos. E por isso que eles são confiados para que eles sejam administrados, não somente pelos interesses dos servos, mas segundo os interesses do seu Senhor. Então, sobre isso repousa um princípio que Jesus trabalha mais tarde no capítulo 13 de Mateus. A quem é muito dado, muito será exigido. Então aqui, esses talentos são quantias em dinheiro. Vamos lá para o verso 16 ao verso 18, me acompanha aí. Verso 16: o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Imediatamente, como diz no verso 16 aí, igreja, relaciona-se à presteza, né, que o primeiro servo, ele pôs-se em trabalhar com o dinheiro recebido. Os bons servos, né, os 2 primeiros, que são os bons servos, eles sentiram na pele a responsabilidade e a designação do seu senhor e foram trabalhar imediatamente. Aplicar, essa palavra que é usada aí na tradução da NVI, não quer dizer que o dinheiro ele foi aplicado em alguma instituição financeira ou em algum banco, mas indica que aqueles servos, eles pegaram o dinheiro, abriram um negócio e injetaram o dinheiro como capital de giro para fazer o negócio crescer. Então, mas o mau servo, sem vontade de trabalhar ou assumir o risco, né, do mercado financeiro flutuante, ele apenas cava um buraco e enterra o talento que ele recebeu. Ok, vamos agora para o verso 19 ao 23. Verso 19: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Aqui agora, no versos 19 e 23, começam as prestações de conta, depois de muito tempo. A expressão depois de muito tempo implica que a consumação do reino de Deus, ou a volta de Jesus, a segunda volta de Jesus, vai demorar muito tempo, né? Ele irá demorar muito. Acertar contas, que é um termo, né, comercial bem comum nos nossos dias também, né, é o termo que ele usa, que vai ser usado também no grande dia do Senhor. Todos irão prestar contas.
Os bons servos, eles conseguem dobrar as quantias que eles receberam e são elogiados, sobretudo, sobre a fidelidade deles. E eles recebem duas coisas. Eles recebem mais responsabilidade e também eles entram no carro, na alegria do seu Senhor. Então, naquele grande dia, todo o trabalho deles, quanto mais, pelo bom trabalho deles, eles recebem uma recompensa, mais trabalho. Só que mais trabalho, eles também entram na alegria do seu Senhor. Eles recebem a recompensa de estar na presença do seu Senhor. Ok, vamos prosseguir. Verso 24 a 25. Por fim, veio que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O terceiro servo, ele, de uma forma, a fim de prestar desculpas, ele acusa o seu senhor de ser um senhor severo. O servo está dizendo que o senhor dele era muito ávido, ele explorava os seus servos e ele põe o seu servo em uma situação odiosa. O que o servo, nesse caso, que ele negligencia é a sua responsabilidade como seu senhor e a sua obrigação de cumprir as tarefas que foram delegadas a ele. O que ele tinha feito foi tratar o dinheiro como coisa morta. E como todas as coisas, o que acontece com todas as coisas mortas? Elas são enterradas. E quando a gente se trata de dinheiro, nunca quando nós tratamos de dinheiro, nós tratamos o dinheiro como coisa morta. Por quê? No nosso dia a dia nós usamos expressões como moeda corrente, nós falamos de dinheiro em circulação, dinheiro vivo. Então, dinheiro não é uma coisa morta, é uma coisa viva, uma coisa super ativa, dinâmica, em movimento. E é interessante notar que lá no verso 27, a palavra que Jesus usa para juros, que ele fala, olha, se você tivesse pelo menos aplicado no banco, teriam retido juros do dinheiro que eu dei para você. A palavra para juros é topos em grego e ela significa prole. Então, o juro, ele é filho do capital. E é isso significa mais uma vez a dinâmica que o dinheiro tem como coisa viva. Então, o fracasso desse servo foi demonstrar não somente a sua falta de, talvez, de empenho, de criatividade, de empreendedorismo, mas a falta de amor que ele tinha pelo seu Senhor. E o que ele faz, mascarando e culpando o seu Senhor. Não, eu sei que o Senhor é um Senhor severo, que explora os outros, que dá poucos recursos, por isso que eu não apliquei o dinheiro e não quis assumir o risco de aplicar o dinheiro e te devolver menos do que eu ganhei. Então, na verdade, isso é só uma desculpa e uma forma equivocada que aquele servo fez do seu senhor, do seu chefe. Beleza, verso 26 a 27. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Então, aqui, no verso 26 e 27, o Senhor condena o servo com base nas próprias palavras dele mesmo e prova a culpa dele pelo que ele falou. Então, se você acha que eu sou um cara severo, um cara que é muito exigente, então quanto mais agora você devia ter trabalhado para que o meu dinheiro rendesse. Por que você não fez isso? É justamente isso que o Senhor está dizendo. Ele não está admitindo que o servo estava certo, mas ele estava usando o próprio argumento dele contra ele mesmo. Para finalizar, verso 28 a 30, o Senhor diz: tire o talento dele e entregue-o ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui o talento confiado a esse servo mau é tirado dele, e a relação entre senhor e servo era totalmente desfeita. O dinheiro é dado agora ao homem que tinha 10 talentos, seguindo a regra que Jesus ensinou, aquele a quem é muito confiado, muito é dado, muito será exigido. Então o mau servo, e o servo inútil, ele falha em quê?
fala em fazer o bem, em usar o que Deus confiou, usar o que Deus tinha confiado para ele. E você não usar o que Deus te dá, constitui um pecado muito grave. O que aqui não resulta somente na perda dos recursos que ele tem, porque ele perdeu tudo que ele tinha, mas também na rejeição do Senhor, porque agora ele é banido da presença do Senhor dele, ele é lançado para fora, ele é banido. Então, essa parábola aqui, a parábola dos talentos, ela insiste em dizer que a vigilância deve marcar toda a vida dos discípulos de Jesus. Por quê? A volta de Jesus não pode ser caracterizada por uma passividade da igreja, ou seja, legal, Jesus vai voltar, então nós vamos ficar aqui de boa, vamos ficar aqui descansando, esperando até que Jesus volte. Não, está dizendo isso. Olha, legal, eu vou voltar, assim como explicou na parábola das 10 virgens, mas vocês não podem ficar parados até esse momento. Vocês precisam trabalhar, vocês precisam fazer alguma coisa. Então, aqui, né, Jesus está dizendo que a volta dele não pode ser marcada pela passividade, mas cumprir uma missão, uma obrigação que foi dada. Isso implica crescer e a poupar e a desenvolver os recursos que Deus tem dado para a igreja e para os seus discípulos, mesmo até depois de muito, muito tempo, que é o cumprimento do reino, que o Senhor volte e acerte as contas, porque Ele vai voltar e Ele vai acertar as contas com todo mundo. Então os discípulos, nós como os discípulos de Jesus, nós devemos com empenho e com vontade fazer um constante uso prático dos nossos dons, quer sejam eles, né, como Paulo disse, de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, benignidade, bondade, fé, concedidos em algum grau, em algum nível a todos os cristãos, todos nós. Então, essa é uma análise do que Jesus quis dizer com essa parábola, isso, e acerca dos talentos. Mas o que nós podemos aprender de forma prática, né, nos nossos dias acerca dessa parábola que Jesus está dizendo? Bem, nós já aprendemos aqui que a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos, elas estão intimamente ligadas. Ambas direcionam os nossos pensamentos para onde? Para a segunda vinda de Jesus. As virgens e os servos representam quem? A igreja. Eu, como discípulo de Jesus, você como discípulo de Jesus, nós como povo de Deus, mas em diferentes aspectos. A lição de cada parábola é a sua maior distinção, é a diferença entre elas. Então, a vigilância é a nota marcante da parábola das 10 virgens, enquanto a diligência em servir é a nota mais marcante da parábola dos talentos. A história das 10 virgens exorta: igreja, vigie, esteja atenta. A história sobre os talentos conclama a igreja, trabalhe, igreja, se engaje. Então, a primeira lição que nós podemos aprender aqui com essa parábola é que todos os cristãos recebem algo de Deus. Todos os cristãos recebem algo de Deus. Todos nós somos servos. Todos nós temos talentos, né? A palavra, como eu disse para vocês, talentos aqui, como nós usamos hoje, veio dessa parábola, veio dessa história. Geralmente, quando nós falamos de talentos, né, no mundo corporativo, significa uma pessoa que tem um talento nato, né, que ela é super ávida para aprender e muito ágil, habilidosa em alguma área. Ela é notável, diferente de todo mundo. Ela faz coisas que ninguém mais faz. Mas aqui, para Deus, nessa parábola, não é dessa forma que Ele entende, não é dessa forma que Jesus está dizendo. Para Jesus e para Deus, todas as pessoas são talentosas, ou seja, todos nós temos algum talento. Todos nós recebemos algum tipo de habilidade, algum tipo de talento. Então, quando nós, né, olhamos para essa parábola, nós entendemos que, então quer dizer que para cada pessoa, para todo mundo, Deus confiou algum tipo de talento, em algum grau, porque todos receberam, de acordo com a sua capacidade. Um recebeu 5, outro recebeu 2, um recebeu 1. Mas independente disso, qualquer coisa que nós podemos fazer com o nosso talento, nós devemos glorificar a Deus. Isso é uma forma de servir. Então, nós podemos dizer que talento, a gente tem uma abrangência enorme nessa parábola. Por quê? Talentos são os nossos dons, são a nossa influência,
o nosso dinheiro, o nosso conhecimento, a nossa saúde, a nossa força, o nosso tempo, os nossos sentidos, o nosso raciocínio, o nosso intelecto, a nossa memória, os nossos afetos, os nossos privilégios como membros da Igreja de Cristo, nossas vantagens como possuidores da Bíblia, da Palavra de Deus. De onde vem todas essas coisas? Quem foi que nos deu essas coisas? Por qual motivo nós somos o que somos? Há somente uma resposta para isso. E essa é bem simples. Todas essas coisas que nós temos, tudo que você tem, seja nato em você ou adquirido, tudo que você tem, tudo foi confiado como um empréstimo para você. Foi Deus que deu para você. Tudo. Isso é talento. São talentos, são recursos que Deus deu para você de alguma forma. Por mais que sejam pequenos ou não, eles são recursos que Deus dotou para você. Então, todos nós somos pessoas talentosas. Estamos aqui cheios de pessoas talentosas, amém? Amém. Em segundo lugar, nós aprendemos que muitos fazem mau uso dos privilégios e misericórdias recebidos de Deus. Na palavra nós vemos que existia um servo mau. Esse servo ele abriu um buraco para esconder o dinheiro do seu senhor, esconder o nosso talento, negligenciar todas as oportunidades que Deus tem nos dado para glorificar a Ele. Então, quando nós temos um talento e nós não usamos esse talento, nós estamos negligenciando tudo aquilo que Deus nos confiou. Ainda mais quando nós fazemos parte da igreja do Senhor. Quando nós não usamos esse talento, nós estamos pecando, porque nós não estamos glorificando a Deus com os recursos que Ele nos deu. Em terceiro lugar, nós podemos aprender que todos um dia prestarão contas diante de Deus. Todos, sem distinção. Nós que estamos aqui, inclusive aqueles que estão lá fora, que não fazem parte de uma igreja, que não conhecem Jesus, todos prestarão contas diante de Deus pelos talentos que foram recebidos. Então a palavra nos diz que depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então há um julgamento à espera de nós. E nós temos que prestar contas de cada privilégio que nos foi concedido e cada dia que nós recebemos como presente, a cada amanhecer, a cada luz do sol. Nós descobriremos que por fim nós somos tratados como criaturas responsáveis, que nós teremos que prestar conta daquilo que nós fazemos. Nós estamos aqui com um propósito. Deus nos criou, nos colocou aqui com um propósito, nos dotou de recursos para cumprir esse propósito que Ele nos deu. Então, nós iremos prestar contas diante dele, com todos esses recursos. E em quarto lugar, nós aprendemos que os verdadeiros crentes, eles receberam uma abundante recompensa no grande dia da prestação de contas. Então, os servos que empregaram bem o seu dinheiro, os seus senhores, foram elogiados pela sua fidelidade. Então essas palavras elas são cheias de conforto para nós, porque muitas vezes nós, pelo nosso trabalho, nós pensamos que nós não vamos ser reconhecidos pela nossa luta, pelo nosso esforço, mas nós vamos ser reconhecidos. Talvez não aqui, mas nós vamos ser reconhecidos naquele grande dia. Nós descobriremos que as mais pequenas coisas, as mais pequenas ações que você fez, que nós fizemos, ninguém viu, ninguém reconheceu, naquele dia o Senhor vai reconhecer. Naquele dia o Senhor vai dizer para você: eu vi o que você fez naquele dia e ninguém viu você fazendo aquilo. Eu vi quanto de tempo que você se dispôs. Eu sei o quanto dos seus recursos, do seu salário, você colocou à disposição do meu reino. Eu vi aquelas pessoas que você ajudou. E naquele dia, o Senhor ele tem guardado no livro de memórias, bem anotado, bem registrado. Ele tem um sistema lá de registro muito grande, com a capacidade enorme. Está tudo registrado lá, tudo escrito, tudo que você fez. E também tudo que você não fez também, infelizmente. Mas cada uma dessas coisas o Senhor vai se lembrar. Então, no Senhor, nosso trabalho não é em vão. Quando nós colocamos nossos olhos em Deus e fazemos como aqueles servos que imediatamente após receberem os talentos, os recursos, o que eles fizeram? Eles abriram um negócio, botaram dinheiro para circular, fizeram o negócio crescer, multiplicaram os recursos.
Então, nesse dia, o Senhor vai dizer, olha, vocês foram fiéis e agora eu estou feliz por vocês, porque vocês foram fiéis no pouco. Agora quero que vocês entrem comigo, quero que vocês sejam sócios aqui, entrem no meu reino e sejam os meus sócios. Vocês vão partilhar comigo aqui da minha alegria, da minha mesa. E aqui, gente, quando nós fazemos alguma coisa para o Senhor e servimos a Ele, nós recebemos gotas de alegria, porque, não sei se você já teve oportunidade de fazer isso, muitos já tiveram essa oportunidade. Quando você serve, ou quando você trabalha como voluntariado em algum projeto legal, você já teve aquela sensação de sair assim, uau, eu estou saindo daqui super abençoado, parece que eu fui mais abençoado do que as pessoas que eu vim para cá para ajudar. Eu estou me sentindo muito bem com isso. Sabe o que é isso? Isso é a alegria que o Senhor derrama no nosso coração quando nós servimos. Isso são gotas, são pequenas doses de alegria que o Senhor coloca dentro do nosso coração. Sabe por quê? Porque nós encontramos, quando nós servimos, nós saímos de nós mesmos, nós encontramos o outro, nós encontramos o propósito de Deus para as nossas vidas, que é servir, que é estar fora de nós mesmos, estar com os outros. E nós recebemos essas gotas de alegria, essas doses homeopáticas. Mas nesse dia, nesse grande dia que nós estivermos diante dele, nós não vamos receber mais gotas ou doses, nós vamos entrar na alegria. Vai ser o contrário. Aqui nós recebemos apenas gotas, mas naquele dia nós vamos estar dentro da alegria. Nós vamos estar com aquele que é a própria alegria, na presença dele, do Senhor. Então, em último lugar, nós aprendemos que todos aqueles que são infrutíferos, infelizmente, eles serão condenados. A parábola diz que aquele servo, ele pegou o dinheiro dele, do seu senhor, ele enterrou aquele dinheiro. E ele foi condenado por ser mau e negligente, e foi lançado para fora das trevas. Naquele dia não haverá desculpas, não haverá nenhum tipo de argumentação que vai poder fazer com que aquele servo entre no reino. Naquele dia será comprovado que para toda a terra que existe um juiz, que existe um Senhor, e que ele vai agir com justiça. A ruína daquele homem perdido será devida a ele mesmo, por causa dele mesmo. Milhares de pessoas estão vivendo elas sem Cristo e sem conversão, e elas fazem conta que não podem fazer nada a respeito, mas elas sabem o tempo todo, dentro da mente delas, elas sabem o tempo todo que elas são culpadas, que elas enterraram o talento que elas receberam. Então, nós não podemos nos contentar com o cristianismo apenas de nome, se bem que cristianismo é uma invenção da gente, né? Cristianismo é uma invenção da nossa história. Na verdade, nós não podemos nos contentar com o Evangelho somente de nome. Nós não podemos nos contentar somente com cultos semanais, nós não podemos nos contentar somente com uma religião ou com um status social religioso. Nós precisamos viver o Evangelho com profundidade, precisamos envolver com o Evangelho, engajar com o Evangelho, porque o Evangelho que não é vivido superficialmente, ele realmente se torna cristianismo, ele se torna mais uma religião. Mas o que nós temos aqui, nós devemos estar aqui como uma reunião e como uma congregação de discípulos de Jesus, não como pessoas religiosas, mas como os discípulos de Jesus. E é interessante a gente notar que a parábola diz que aquele servo inútil, ele não era assassino, ele não era ladrão, e ele nem desperdiçou dinheiro. Pelo contrário, ele guardou e entregou a mesma quantia que ele recebeu. Ele não era nada dessas coisas super tortas, assim, complicadas. Sabe por que ele foi condenado? Por que ele não entrou no gozo? Porque ele não fez nada. Simplesmente porque ele viveu na mediocridade, ele viveu mediano. Foi por isso que ele não entrou no reino. Agora imagine só, nós aqui, batalhando para sermos bons discípulos de Jesus, a gente orando, a gente vindo à igreja, e legal, sentando aqui no banco, a gente chega aqui, tem um louvor legal, bonito, tem um cara que estuda teologia, chega aqui e fala bonito também,
e você se sente muito bem, muito legal, toda semana você está aqui, né? Você posta no Facebook, que legal, o culto hoje foi maravilhoso, a palavra maravilhosa, mas você sempre está nessa, sempre está nessa superficialidade, você nunca vive coisas mais profundas, mais altas, você nunca se engaja em nada mais que vai levar riscos, né? Porque um dos medos daquele servo era justamente o medo do investimento, porque ele teve medo de investir, ele teve medo de arriscar, né? Tem uma tradução que é interessante, que a tradução de Eugênio Peterson, uma tradução bem contemporânea, ele diz que quando aqueles servos chegam lá diante dos bons servos, chegam diante dos seus senhores e falam assim: olha, o capital que você deu para a gente nós dobramos, né? A gente tem uma empresa aqui enorme, com o dobro do patrimônio. Eles falaram assim: nossa, olha, legal, gostei do que vocês fizeram. E a palavra que ele usa na tradução é assim: vocês foram felizes porque vocês arriscaram em investir. Muitas vezes nós fazemos isso, nós temos medo, né, de investir os nossos talentos no reino, nós temos medo de entrar nessa, de doar, né? E às vezes nós vivemos essa superficialidade de uma religião que às vezes é até agradável e cômoda, mas nós encontramos realmente o real sentido disso aqui, pessoal, de estar aqui, de estar nessa igreja, quando nós encontramos um lugar para servir. Aí nós encontramos sentido. Uma pesquisa feita, como sempre, por norte-americanos, nunca gosto muito dessas pesquisas, né, principalmente quando elas são feitas por pessoas de fora. Ela começaram a pesquisar o que faz com que as pessoas fiquem nas igrejas, né? Qual que é o fator que faz com que as pessoas elas venham a uma igreja e permaneçam nessa igreja e fiquem lá por muito tempo. Eles pesquisaram grandes igrejas pequenas, né? Eles constataram que o que fazem as pessoas ficarem numa igreja não são os belos programas, as programações, não que a igreja faz, não são os retiros, não são a boa música que eles oferecem, não é o belo discurso do pregador, não é o conforto, né, do estofado do banco, não é isso. O que faz as pessoas ficarem na igreja é o quanto elas são bem recebidas e quanto elas se sentem úteis. As pessoas gostam de ficar em lugares que elas se sentem úteis, que elas se sentem que elas podem, de alguma forma, oferecer algo que elas podem fazer e contribuir com aquele lugar, com aquelas pessoas. Então, é isso que vai fazer com que nós aqui permanecemos aqui. É o quanto nós podemos servir uns aos outros e quanto nós estamos atentos a isso. Então, nesse intervalo que nós estamos entre a volta de Jesus, legal, nós precisamos estar atentos com umas 10 a 5 vídeos prudentes, com nossas lamparinas cheias de azeite, com fogo aceso, com a paixão no coração. Mas a gente não pode ficar lá só, apreciando: oh Deus, que saudade do céu, que vontade de estar no céu, de estar com o Senhor, de tomar café com o Senhor, de caminhar com o Senhor pelas ruas de ouro, do céu. Engraçado, né, gente, que as ruas do céu são de ouro, né? Não sei o que, nós vamos pensar em ouro, é asfalto do céu. Isso é legal. Mas não é isso. Ele diz: olha, beleza, fiquem com seus corações cheios de azeite, com paixão no coração, mas não fiquem parados. Não desperdice os recursos que vocês receberam. Vamos trabalhar, até que vocês trabalhem, para que podemos voltar, nós vamos fazer uma prestação de contas. A gente vai chegar aqui e nós vamos fazer um inventário, nós vamos fazer uma prestação de contas. O que você fez com todos os recursos que eu te dei? Então, quais são os talentos que você tem? Quais são os talentos que você tem nas suas mãos? Talvez você... Gente, não é possível que você está aqui e você não tem nada para oferecer. Talvez você não pode oferecer aqui, mas você pode oferecer lá fora. Quais são os recursos que Deus tem dado para você? Quais são as possibilidades, as oportunidades que Deus tem dado para você aqui na igreja? Olha para você ver se poucas as igrejas que vêm aqui, o Derli veio, eles abrem essa oportunidade que está dizendo assim: olha, nós estamos abrindo a oportunidade para você que quer servir, para você se disponibilizar. Gente, isso é incrível.
É uma oportunidade muito legal. Então, nós aqui, nós nos tornamos indesculpáveis se nós estamos aqui e nós não conseguimos nos engajar em nada, porque a igreja está abrindo. E ela sabe que ela precisa se mover, porque Deus está movendo. Deus é um Deus dinâmico, é um Deus vivo, e Ele está movendo, Ele quer usar você. Ele deu paredes para você. Então nós precisamos prestar atenção. Aonde é que Deus está movendo? Onde é que Deus está mexendo? Onde é que Deus está trabalhando? Porque se nós conseguimos descobrir aonde Deus está movendo, aonde Deus está trabalhando, nós devemos estar lá, porque se Deus está trabalhando ali, é porque já está abençoado. E ali está abençoado, é para lá que eu vou, é lá que eu vou estar. Vamos fazer uma dinâmica aqui rapidinho, ver se eu consigo com o microfone. Seguinte, se eu consigo aqui. Se eu consigo, os braços são longos. Ok. À medida que eu for cruzar as duas palmas das minhas mãos, vocês batem palmas, ok? Entendido? Eu cruzar aqui, vocês batem palmas. Beleza? Eu vou usar sem microfone agora. Dentro, prontos? Aquecimento. Beleza? Vamos lá, vai ensaiar. Atenção, vamos lá. Ok. Vamos lá. É bom. Saúde. Vamos lá. É mais ou menos isso que nós devemos fazer. Nós precisamos estar atentos aonde Deus está movendo, para que nós movemos juntos com Ele. Se nós movemos juntos com Deus, ninguém vai segurar essa igreja. Ninguém vai segurar essa igreja. Lembra que Jesus disse que essa é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Gente, é o inferno que tem portas, nós não temos portas, então vamos fazer algo de Deus, vamos expandir, não pode ficar aqui parado, vamos servir. Amém? Amém. Para finalizar, quando eu fazia ciências biológicas, nós fazíamos nas reuniões da ABU, a Aliança Bíblica Universitária, nós tínhamos uma estratégia que nós aplicávamos de estudos em grupo com os estudantes, que era o estudo bíblico indutivo. E o que era isso? Você fazia lição bíblica e tal, você chegava a uma conclusão. Beleza. Qual a conclusão que nós chegamos aqui? Todos nós temos talentos e nós devemos usar esses talentos que nós recebemos, segundo a nossa capacidade, para servir ao Senhor, independente do que você sabe fazer. Sabe assobiar, tocar violão, ver se você tem ideia de negócios, se você cuida de crianças, seja lá o que for, você deve usar esses talentos. Beleza. Ok, nós aprendemos isso. Então, o que nós vamos fazer para aplicar isso? A gente colocar no papel. Beleza. Essa semana eu gosto de trabalhar com crianças, então vou me cadastrar como voluntário em uma creche. Beleza, eu sei tocar violão. Eu tenho umas meninas lá na minha rua que ficam sem fazer nada lá durante o dia todo. Eu vou fazer uma aula de violão para eles. Eu conheci uma moça lá do Paraulim. Ela viu lá as crianças lá da rua dela, ficavam aquelas crianças que faziam bagunça, faziam vandalismo, essas crianças estavam todas lá à toa demais. E ela pegou essas crianças, juntou essas crianças, levou para uma cancha de areia lá e começou a dar aula de futebol, uma moça. Hoje ela tem uma escolinha de futebol lá no Paraulim. Uma moça da comunidade, que cresceu na comunidade, ela resolveu, montou lá e criou esse projeto de futebol. Uma mulher ensinando futebol para uns 10, 20 criados lá. Legal. Ela foi lá e fez, tinha um talento, tinha um recurso que ela usou. Eu quero desafiar você a você fazer isso essa semana, De que forma prática, Porque às vezes é legal a gente sair do domingo, legal, bom, chega amanhã você nem lembra o que eu falei aqui mais, Você já esqueceu. Qual foi o versículo que o Wesley pegou ontem? Não sei, cara. Não sei o que eu
falou bom, mas você não lembra o que ele falou. De que forma prática você vai aplicar o que você ouviu aqui hoje? Será que nós podemos conseguir fazer isso? De que forma prática? Se a gente tivesse um grupo pequeno aqui, a gente poderia fazer isso. A gente escrevia um papel, aí eu queria... E é legal porque nós falávamos um para o outro o que nós íamos fazer. Então, se você não fizesse, você ia ficar sabendo, mas você não fez o que você falou que ia fazer. E aí, cara, como é que ficou esse negócio? Então, procure de uma forma prática aplicar isso, aplicar os seus talentos de forma prática e fazer uma ação prática de como você pode servir. Talvez a oportunidade que o David deu aqui é uma ótima oportunidade para você se engajar em alguma coisa, de fazer valer a pena todo o sacrifício que Jesus fez por você. Amém? Amém. Amém. Quero convidar o pessoal do louvor aqui para me ajudar. A gente vai finalizar. Eu quero convidar você a ficar de pé. A gente vai finalizar esse culto com muita alegria, com muita... A gente vai sair daqui muito animado, porque nós temos sido chamados pelo Senhor, somos pessoas talentosas e nós estamos para servir uns aos outros. Mas agora, pessoal, eu queria abrir uma outra oportunidade. Eu queria abrir uma oportunidade para você que ficou muito tempo adormecido, que você ficou muito tempo sem saber qual é o sentido e qual que é o significado da tua vida. Você que ficou muito tempo sem entender o porquê das coisas, o porquê das coisas, o porquê de muitas situações que você enfrenta, e você algumas vezes já perdeu o sentido da tua vida e propósito. Você viu que hoje que existe um Deus, e que esse Deus, ele que nos criou, nos dotou de recursos para que nós possamos servir, e que na nossa vida existe um propósito para cada um de nós aqui, existe um plano de Deus para cada um de nós. Mas talvez você ainda não entendeu esse plano, e você também não compreendeu esse grande plano que Deus tem arquitetado em todo mundo para salvar a sua vida. Talvez você rodou muito, talvez você já esteve em vários lugares, mas você está aqui hoje. E hoje, Jesus está dando uma oportunidade para você vencer. Ele está desafiando você a você viver uma vida verdadeira, porque a vida que você tem levado até agora, essa não tem valido a pena. Então Jesus está desafiando você. Você quer viver? Quer viver uma vida que vale a pena de verdade? Então vem comigo, que eu vou te mostrar qual é a verdadeira vida. Eu vou te mostrar como é ser feliz. Eu vou te mostrar quem é você, a partir de quem eu sou. Então você, que ainda não conheceu Jesus, que ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, eu quero convocar você a fazer uma oração comigo. E aí onde você está, que você abra o seu coração e você faça a sua oração. Senhor Jesus, eu te agradeço pela oportunidade que você tem me dado. Eu reconheço que a minha vida até hoje, eu tenho dado tantas voltas, e minha vida tem sido sem sentido e sem propósito. Mas hoje eu fui desafiado por essa palavra, e hoje eu quero reconhecer que eu preciso de Ti, e que eu preciso de sentido, de propósito na minha vida. Eu quero estar no centro da Sua vontade. Eu quero Te receber como meu Senhor e como meu Salvador. Eu quero encontrar em Ti o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado. Eu quero ser feliz em Tua presença. Eu oro assim e Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu quero, enquanto o pessoal do louvor canta essa canção, você que quer fazer isso, quer aceitar esse desafio de Jesus, eu quero te convidar, se você quiser, você vir até a frente, nós oramos mais uma vez por você. Meu pai.
essa noite para que nós repensemos nossa vida, nosso serviço cristão. Talvez você esteja já trabalhando, mas você não está produzindo aquilo que Deus espera. Você está enterrando hoje. Você pode fazer mais, porque Deus pode fazer mais através de você. Você pode abençoar mais. Você pode atender mais. Talvez hoje você está dizendo: eu quero fazer mais através de ti. Só precisa você dizer: eu estou disposto, eu aceito esse desafio. Esse é o momento de você se apresentar a Deus, dizendo: Senhor, eu estou aqui à tua disposição. Eu tenho trabalhado, mas eu sei que eu posso fazer mais. Não pela minha carne, não pela minha sabedoria, não pela minha capacidade, mas no poder do teu Espírito Santo. Se você hoje quer se dispor a Deus para fazer além, fazer mais do que a expectativa das pessoas, atender a expectativa de Deus, saia do seu lugar agora e diga: Senhor, eu estou aqui disposto a ser usado por ti. Não importa o tamanho da obra, não importa a dificuldade, o que importa é que tu estás comigo. O que importa é que eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, para glorificar o teu nome, para dar sentido à minha vida. Sai do seu lugar. Deus quer saber com quem pode contar para fazer mais. Ele quer saber com quem pode contar nessa noite para fazer mais, para servir melhor, para multiplicar aquilo que Ele tem te dado. Ele conhece as tuas limitações, Ele conhece aquilo que você pode produzir sendo usado por Ele. Não deixe passar essa oportunidade. Não deixe passar essa oportunidade.